Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 14 ao 18. Amém? Vamos ler. Verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará dano algum, e imporão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Vamos frisar bem no verso 17 que diz: E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Glória a Deus. Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, estou aqui, Pai, não por merecimento meu, mas pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor toma, Senhor, a minha vida agora nas Tuas mãos. Os meus lábios não deixe falar nada de mim mesmo. A minha mente e o meu coração seja agora guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. E fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Eu quero, Pai, pedir a Ti, tenha misericórdia de mim, Deus, e que se o Senhor nos usar, ó Deus, somente a alegria nos compete, porque a honra, a glória, o louvor, a exaltação, essa é Tua, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, por favor. O texto é um dos mais conhecidos, um dos mais lidos, dos mais falados, os mais pregados, os mais comentados da Bíblia. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, nós já sabemos de cor e salteado. E nós vemos nos últimos dias a necessidade dos sinais seguir aos ensinamentos. Porque temos visto muito ensinamento, muito conhecimento, mas não estamos vendo sinais, e os sinais são necessários, porque foi o Senhor quem determinou. E Ele diz lá em Lucas 10, 19, pode abrir para mim, por favor? Lucas 10, 19, porque a autoridade não foi dada a nós por homem, mas foi pelo Senhor. Jesus dizendo: E lhes dei autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões, e sobre o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Quem falou é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. E está escrito e nada muda. A autoridade, quem nos deu é o Senhor. Mas nós temos visto os ensinamentos dos homens. E a palavra do Senhor já nos diz que pelo conhecimento do homem, o homem não pôde conhecer a Deus. Na sua sabedoria, o homem não pôde conhecer a Deus. E nós sabemos que os estudiosos, os escribas, os fariseus, até o mestre Gamaliel, ali também Nicodemos, eles procuraram conhecer a Jesus, porque a sabedoria deles não conseguiam compreender. Mas Deus revelou a um indouto, a um pescador. Quando Jesus perguntou quem era ele, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor respondeu: Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. E é pelo Espírito que nós compreendemos o poder da palavra.
O apóstolo Paulo, quando ele veio pregar a palavra, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 3 ao 5, ele disse assim, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3 ao 5, Paulo diz assim: eu não vim até vós com persuasão de palavras de sabedoria humana, mas eu vim em palavra, espírito e poder. E o poder e o Espírito de Deus é que faz os sinais através da nossa vida. É por isso que nós temos que acordar, a igreja, cada um individualmente, temos que acordar. Por quê? A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e não vão prevalecer. Mas eu e você, individualmente, nós nunca seremos a igreja que o inferno não vai prevalecer. Nós, individualmente, somos frágeis, somos fracos. E precisamos buscar o poder e os sinais de Cristo na nossa vida. Porque nós sabemos que muitos aí ensinam que eu sou igreja, que eu não preciso estar na igreja. Eu não sou igreja, eu sou um corpo, eu sou um membro do corpo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, eu sou apenas um membro. E se eu estiver fora deste corpo, eu vou perecer. Por isso que nós não podemos ir pelo conhecimento, pelo entendimento do mundo. Deus usando o pastor Rickson na sexta-feira, e Paulo advertindo a Timóteo, falou com ele para que ele tomasse cuidado com as fábulas, com as genealogias, com as falácias, com os ensinamentos do mundo, em que eles afirmavam, mas não tinham certeza e não tinham conhecimento. É por isso que nós precisamos entender e compreender a palavra do Senhor. Ver o que o Senhor deu para nós, para cada um, individualmente e para a igreja no todo. E a palavra do Senhor diz que os sinais seguiriam os que creem. No nome de Jesus, nós imporemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados, expulsaríamos demônio. Essa ordem, ela não é para mim, não é só para o apóstolo, não é só para membros, obreiros da igreja. É para a igreja, é para aquele que crê no nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos nos acovardando. Eu não prego você, eu prego nós. Estamos nos acovardando diante daquilo que o Senhor já nos comissionou. Nós temos que tão somente crer. É tanto que o Senhor começa o seu discurso em Marcos capítulo 16, o verso 14, ele repreendendo a incredulidade do povo naquela época. E nessa época agora, que quase não vemos sinais. Se aquele tempo o Senhor operou sinais e maravilhas, que diz a palavra do Senhor, que se fossem escritos livros a respeito dos milagres, creria que nem o mundo todo caberia. Tantos livros que seriam escritos pelos sinais, pelos milagres que o Senhor fez. E nesses últimos dias é tempo de cada um acordar individualmente. Cada um de nós nos despertarmos para isso. Porque não sou eu e não é você quem faz, é o Espírito Santo de Deus, é quem coopera conosco, como diz a palavra lá em Atos. Aonde eles iam, havia milagres, havia maravilhas, e o Espírito Santo cooperava com eles com sinais. Nós temos que somente fazer a nossa parte, que é agir, que é muitas vezes fazer. Eu na madrugada, eu estava acordado já orando por esta palavra. Alguém entrou no WhatsApp e disse: ainda bem que você está online, aproveita e ora por mim. Estou com fortes dores no estômago e o meu irmão já estava indo me levar para a UPA. Isso era exatamente 3h39 da manhã. 3h42 eu disse: vou orar. 3h47 a pessoa respondeu: não está mais doendo. Meu irmão já veio na porta me buscar e eu não vou precisar ir para o UPA. Aleluia! Isso é para a glória do Senhor. E eu confesso aos irmãos, orei porque era uma obrigação, mas fé não tinha, pastor. Senhor, eu orei pela fé desta pessoa. Eu falei: Senhor, ela teve a fé de pedir que eu orasse. Ouça, Pai, tenha misericórdia.
E imediatamente, está aqui no meu celular, se alguém duvidar, está aqui, pode olhar. O meu celular é livre, ele não tem bloqueio. E o bloqueio que tem a minha esposa tem a senha, amém? Glória a Deus, e foi uma confirmação da palavra. Eu tive sonhos contrários à ministração dessa palavra. Mas é um despertar para a igreja. Foi para mim, porque eu falei, Senhor, e é questão de rapidez. Muitas vezes a gente acha que é por longas orações, é por rodopiar, é por falar em línguas. Não, um clamor somente. Vejamos aí em Atos capítulo 9, o verso 32 e 34, já está liberado? Amém? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. Verso 35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais converteram ao Senhor. Olha, o sinal faz a conversão automática. Pregar discurso bonito é bom. Pregar palavras de ensino bonito é bom, mas tem que ter sinais. O sinal aqui fez com que eles se converteram automaticamente. E olha o tempo da oração. Ele simplesmente estava passando. E ele disse, olha, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e arruma a tua cama. E aí a palavra do Senhor diz que imediatamente ele levantou. Não precisou meia hora de oração, nem 1 hora. Quanto mais orar é bom. Uma comunhão com Deus, melhor sim. Mas nem sempre vai ter oportunidade de orar por muito tempo. Tem que ter a sabedoria no orar. Em hospital é um lugar, em público é outro, em lugares privados outros, em casa é outro, no quarto é outro. Deus vai direcionar a cada um como orar, a sabedoria para orar. E aí nós vemos também acerca dos sinais que convertem almas. Também está em Atos capítulo 9, verso 38, eu acho que é a seguir. Isso. E como lida? Verso 36, por favor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Foi o sinal que fez com que eles creram no Senhor. E esse sinal o Senhor falou que nos seguiria. Falou que seguiria a mim e a você e todos quantos crerem. É necessário nós buscarmos isso para que as almas se rendam aos pés do Senhor. Palavra bonita, muitos têm, de quanto que tem igreja aí, não vou citar nome, mas que prega bonito. Mas se não tem sinal, não tem conversão, não tem mudança de vida, é necessário sinais para saber que Jesus não está preso numa parede, num quadro e nem numa cruz cravada com pregos para que não caia. Ele está vivo, ele está ressurreto. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia. A palavra do Senhor diz que na sua coxa e no seu manto é salpicado de sangue. E Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele diz na sua palavra em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Pedro passou, Enéas passou, Dorcas passou. Agora é o chegado o nosso tempo de despertarmos, porque os sinais, eles não cessaram. Ainda que alguém ensina belamente, numa teologia e numa teoria e numa falácia muito bonita, de que os dons cessaram. Não cessou. A palavra do Senhor nos garante em Atos que os dons foram para aqueles que creram, e todos quanto crerão depois. Por isso que nós temos que entender a palavra do Senhor. Se os sinais passou, se os dons passou, o Senhor Jesus também teria passado. Mas Ele não passou, Ele permanece o mesmo eternamente. Aleluia! Nosso Deus é um Deus que opera maravilhas e opera milagres. Só está precisando eu e você tomar a atitude de ministrar um milagre na vida das pessoas. Aleluia! E muitas vezes Deus não vai deixar a gente sentir ou saber se Ele vai fazer ou não. Certa feita, um obreiro aqui testificando com o pastor Rogério. Eu falo isso para a glória de Deus, não minha. Que ele veio e trouxe o filho, a filha dele que estava com, se não me engano, um sopro. Joabi. E ele disse que veio aqui, era que o apóstolo orar, mas o apóstolo não estava nesse dia. Aí ele desanimou e o Espírito de Deus falou assim: quem faz o milagre? Sou eu ou o pastor? Que era na época, eu era pastor ainda. Aí ele, Senhor, e trouxe a criança aqui, não me falou nada, eu só, com 2 minutinhos, que eu sou ruim para orar muito tempo. Orei rapidinho. Aí ele veio testemunhando para o pastor, lembra? Ele falou assim, olha, eu ia levar para o hospital, acho que ia ter que fazer uma cirurgia, não sei. Ele falou, e não foi necessário, porque o Senhor usou o Senhor para curar. Quem curou foi o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Então não tema, o dom, a autoridade foi dada a você e a mim, ao apóstolo, foi dado à igreja, e cada um também individualmente. Mas nós não estamos crendo. O problema nosso é a falta de fé. É que podemos e acreditamos que Deus usa todo mundo, menos você. E aí é que um dia que você está enganado e que o inimigo tem obtido vitória na sua vida. Porque Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você falar. O médico pode já ter falado. O juiz já pode ter dado a sentença. Mas Deus está esperando você falar para Ele agir. Porque Deus é quem dá a última palavra na minha vida e na tua vida. O médico pode ter falado, igual você já ouviu aqui, o milagre do apóstolo, do pastor Rogério, contando sobre o marca-passo. Não, isso é para sempre. É para sempre para o homem. Mas quando o servo de Deus, ele teme ao Senhor, ele clama, Deus ouve o clamor do aflito e do servo dele. Nós sabemos que Deus está pronto a nos ouvir. Uma das orações que me chama muita atenção, se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, o verso 13 e o 14. Josué na batalha contra os inimigos, ele orou, 12, por favor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos do israelita: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E o verso 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes haverá depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Assim como Deus ouviu uma oração quase impossível para o homem, Deus vai ouvir a minha e a tua oração, porque quem peleja por nós é Ele.
Aleluia. Quem peleja por ti é Ele. Quem peleja pela nossa casa é o Senhor. Ainda que tudo parece o contrário, tudo parece difícil. Você acha que está fácil, foi fácil pregar aqui nesta manhã? Não, foi pela misericórdia, porque Deus é quem vai adiante de nós. Como diz a palavra lá em Isaías 52:12, que Ele é quem envia o anjo dele adiante de nós. E Ele, o Senhor, é a nossa retaguarda. Quem é que vai nos enfrentar e quem vai nos apedrejar pelas costas? Se o anjo dele está adiante e Ele é o Todo-Poderoso nos guardando. Aleluia, aleluia, creia, não duvide. Eu não vim aqui para te alegrar ou te emocionar. Eu vim aqui tão somente para falar para você a palavra de Deus. Aleluia, oh glória. Você acha que o inimigo não invadiu os meus sonhos? Ele invadiu. E que a mensagem deu tudo errada. Que eu não achava os versículos. Que eu não lembrava aonde estava escrito. E eu temi. E a minha oração foi essa: Senhor, faça com que o apóstolo esqueça que ele me deu a oportunidade hoje. A minha oração foi essa, diante de Deus. Nem a minha esposa sabia. Pode ser que ela desconfiou, que ela veio que eu mudo, não tem como. A responsabilidade aqui muda a nossa atitude diante de Deus. Porque subir aqui não é fácil. É a misericórdia do Senhor. Mas nós fomos chamados, nós temos um chamado. E o último louvor foi o que me impulsionou a subir. Preciso de uma bênção aqui. E eu não vou sair daqui. Eu quero que a unção do Senhor venha sobre mim. Aleluia. E sobre a sua vida também. Deus reuniu aqui escolhidos dele, que foram chamados por eles. Mas muitas vezes nós precisamos de um despertar. E quem nos desperta é o Senhor, através da sua palavra. Nós vemos que no tempo passado, os servos do Senhor, havia tantos milagres, mas a igreja era mais perseguida ainda. E vai chegar um tempo, antes que eu creio, isso aqui é o pastor Carlos falando, na sua forma de pensar. Eu creio que a igreja, antes de receber um grande avivamento do Senhor, vai acontecer como aconteceu com a igreja primitiva. Uma perseguição tremenda. Aleluia, onde discípulos tiveram que fugir, muitos foram encarcerados, muitos mortos, e a igreja vai ser oprimida também, mas depois a glória do Senhor virá, aleluia. É por isso que nós temos que estar firmados nesta fé, que nada pode nos abalar, ainda que estamos chorando, mas lá na frente nós veremos o sorriso, as lágrimas cessarão, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas nós não podemos baixar a guarda nesses últimos dias. São dias difíceis, dias de treva, onde o mundo quer invadir a igreja, ou quer que a igreja seja engolida, mas não vai ser nunca. Porque sempre Deus terá 7.000 joelhos que não se dobrará diante de Baal, e nem a sua boca vai beijar. Aleluia, aleluia, esse nosso Deus é um Deus tremendo. Oh glória! E nós vemos nesses últimos dias a hipocrisia de uma forma tremenda, a apostasia de uma forma tremenda. Isso aí são um princípio ainda de dores, são sinais da volta dele, porque ele disse que ele voltaria e não está longe. E nós temos que orar isso, santificar a nossa vida, colocar a nossa vida e clamar: ó Senhor, Maranata, vem logo, porque está difícil. Nunca foi fácil, mas esses últimos dias está muito difícil. Está de uma forma tremenda. Imagens do próprio inimigo de Satanás sendo erigido nas cidades. Antes era oculta, ainda já havia, descaradamente. Já havia, porque o Senhor diz, em uma de suas cartas à igreja, Ele diz: eu sei que aí, aonde habita o trono de Satanás, mas o Senhor deu o livramento para aquela igreja.
E o Senhor também dará livramento à sua igreja nesses últimos dias. Dará livramento a nós, aqueles que cremos, que procuramos colocar a nossa vida em obediência à sua palavra. E aí muitas vezes você pensa assim, mas eu sou tão falho. Eu sou tão defeituoso. Eu sou tão frágil, eu sou tão falho. Eu tenho cheio de paixões que muitas vezes até me envergonha. Mas olha o que o Senhor diz em Tiago 5, capítulo 13, o capítulo 5, o versículo 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E agora você que se acha incapaz, não se acha apto, acha que você é diferente de todo mundo, você é ser humano, você é servo de Deus, você tem fraquezas, nós temos fraquezas, nós temos paixões, nós temos erros, nós temos falhas. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Tem um 18. E outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias passou, agora é a minha vez e a tua vez. É a nossa vez de lançar por terra toda a seta inflamada do maligno que tenta nos diminuir. Mas quem nos fortaleceu foi Deus. Você pode até se sentir tão pequeno, mas olha o que Deus diz. Se você é fraco, lá em Amós 3,7, não é 3,7. Amós 3,10, a última parte. Não é. Foge. Eu estou precisando de férias, não, né? Diz assim a palavra, é Joel 3,10. Aí, obrigado, Espírito Santo. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Não é em você, não é no Senhor. Aleluia. Não deixa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixa a seta do inimigo te abater. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios, que nós devemos nos armar com as armaduras do Senhor. O capacete, o cinto, a espada, o escudo, para que nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno que vem sobre a nossa vida, que vem para nos abater, para nos diminuir. Mas quem nos escolheu foi Deus. Quem nos comprou foi Ele. E foi sangue puro, sangue caríssimo, que foi pago por mim e por você. Não foi sangue de bodes, nem de carneiros, nem de nada. Foi o sangue de um cordeiro imaculado. E Ele sabia o preço. Ele sabia o valor que Ele tinha que pagar por mim e por você. Foi ali no Getsemane, quando Ele orou e pediu, Pai, tira de mim, afasta de mim esse cálice, mas não faça conforme eu quero, mas como Tu queres. E Ele angustiou muito, que Ele suou gotas de sangue. Esse sangue, que depois foi ali vertido abundantemente na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Por isso Ele disse, ide por todo mundo agora, pregai o Evangelho,
Pregai o sacrifício da cruz. Pregai a mensagem da cruz a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome eles expulsarão demônios. Eles falarão novas línguas. E se eles beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhes fará. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Foi isso que ele sofreu, para poder nos dar o poder, para poder nos dar a graça, para poder também nos dar o privilégio de falar do nome de Jesus. Porque é um privilégio. Muitos falam em nome de presidente, em nome de ministros, em nome de rei, em nome de rainhas, em nome de estados, em nome de países. Mas a única que tem o privilégio de falar do nome de Jesus é a igreja. E o único que tem o privilégio, eu e você, porque nós cremos no sacrifício da cruz. Aleluia! Oh glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã é uma manhã de despertamento para as nossas vidas. Começou por mim, que já fui despertado na madrugada. E eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, não deixe apagar este fogo, não deixe apagar a chama. Porque uma chama, uma vez acesa, ela não voltará a se apagar, se eu e você cuidar do fogo que nela está. E o fogo é o Espírito Santo. E você precisa, e eu preciso também, buscar uma comunhão maior com o Espírito Santo. Comunhão com a leitura da Bíblia, o ensinamento aí muitos têm. Mas só palavra. Não, é necessário também sinais. E não sou eu que estou induzindo você a crer nisso. É a própria palavra que nos diz. E agora nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 2, o verso 3 ao 5. Olha o grande pregador. E ele dizendo: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que está acontecendo? Eu não preciso nem explicar, porque está bem claro. Mas o que está acontecendo é que muitas vezes nós estamos tendo uma fé só em palavras de sabedoria de homem. E o poder de Deus acompanha o poder do Espírito Santo. Paulo falou, eu não vim só, porque ele tinha conhecimento, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha o conhecimento. Mas depois dele conhecer a sublimidade, a grandeza do amor e a graça de Deus, ele falou assim, eu pego isso como um lixo agora, como expurgo, diante da grandeza de Deus. E isso tem que ficar na minha vida e na tua. Não só o conhecimento, mas também os sinais. É só pedir que Deus dá, porque Ele já outorgou essa autorização a mim e a você. Agora é particularmente cada um buscar. E aí depois nós veremos uma igreja cheia do poder de Deus. Aleluia. Lembre, você não é igreja, eu sozinho não sou igreja. Eu sou uma presa fácil para o inimigo. Agora, quando eu estou unido no mesmo propósito, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, aí eu faço parte da igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esta é a palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. E diante desta palavra, não crendo em mim, porque sou fraco, tenho temor e tremor como Paulo, eu gostaria de, quem desejar vir à frente, pode ir. Pode vir que nós vamos estar orando. Amém? Pedindo a Deus que haja nas nossas vidas os sinais. Porque havendo os sinais, nós vamos adquirir experiências. E quando nós adquirimos experiências com o Senhor, eu digo para vocês, é difícil até de desviar. É difícil.
Porque, como diz um louvor, uma canção, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe ficar. Oh, aleluia!